Olá, meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: conhecer a Cristo de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. Hoje conheceremos um pouco mais sobre Deus. Conheceremos Jesus Cristo através de Gênesis capítulo 22, do 1 ao 19, e reagiremos a ele. Agora, a aprovação, se eu fosse resumir tudo que eu falei aqui, ela tem um propósito: te fazer amar mais a Deus. E é isso que nós vamos ver na história de hoje. Deus então chama Abraão e Abraão corresponde com um eis-me aqui. A resposta de Abraão é como um estou aqui, Senhor. Estou disponível, estou de prontidão. Lembra do que eu falei? Abraão vivia a vida comum, mas com os olhos na eternidade. Ele estava vivendo o dia a dia sem reclamar, satisfeito com a sua vida, mas atento porque a qualquer momento o próprio Deus poderia lhe pedir algo. E chegou este momento. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para o que o Senhor quiser. E então Deus começa com o seu pedido no versículo 2 e ele diz: tome seu filho. Veja como Deus começa essa fala. Deus começa essa fala trazendo a memória de Abraão, trazendo ao coração de Abraão apenas boas sensações. Ele simplesmente traz ao coração de Abraão todo o amor que Abraão sente por seu filho. Ele faz Abraão lembrar e vivenciar, experimentar em seu coração o amor que ele sente por Isaque. Então veja como Deus começa o pedido. Deus começa dizendo: tome o seu filho. O seu único filho, porque lembre-se, Ismael já não morava mais no acampamento com Abraão, ele já estava vivendo com a sua mãe Agar em outra região, e Isaac era o filho da promessa, era o único filho de Abraão com a sua esposa Sara. Então Deus diz seu único filho, e Deus dá nome, Isaque. Vamos lembrar que o nome Isaque significa ele ri. Então quando Deus diz, olha, pegue o riso, sabe? Aquele que te alegra, aquele que te faz lembrar de tudo que você viveu nos últimos 25 anos, aquele que quando você chama pelo nome, você lembra da promessa que eu realizei na sua vida. A quem você ama. E depois vem a ordem: vá para a região de Moriá. Então pegue o seu filho e vá para a região de Moriá. Ok, até esse momento, imagine Abraão pensando, feliz, se lembrando, tendo consciência do nível de amor que ele sentia por Isaac, e então ele precisa pegar esse filho e ir à região de Moriá. Ok. E aí vem a facada. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Deus primeiro faz Abraão perceber o quanto ele amava aquele garoto, para então lhe fazer um pedido bastante difícil. Lembra de Deus sondando o nosso coração diante de uma prova? Deus primeiro vai nos dar consciência do quanto amamos algo, uma situação, alguém ou uma realidade. Deus primeiro vai nos dar a consciência do que de fato mora em nosso coração. E depois vem o pedido desafiador, o pedido que é uma prova. Sacrifique-o ali como holocausto. Deus está pedindo para Abraão matar o seu filho em sacrifício a ele. Mas não só isso, porque não é qualquer tipo de sacrifício. Deus está pedindo um holocausto. Holocausto é um tipo de sacrifício específico, onde o animal deveria ser morto, depois deveria sangrar até a última gota de sangue e, por fim, era necessário que se queimasse esse animal, deixando apenas as cinzas no altar. Então Deus não está pedindo apenas para Abraão matar o seu filho, que já seria muita coisa, mas Deus está pedindo para Abraão matar o seu filho, fazê-lo sangrar até a última gota de sangue, depois colocar fogo em seu corpo e ver o seu filho se transformar em cinzas. E Deus diz que Abraão então deve ir para essa região, que era a região de Moriá, lá tinha muitos montes, e Deus lhe mostraria em qual dos montes Abraão deveria efetuar o sacrifício. Em relação a isso, Abraão já estava habituado. Abraão já estava habituado a caminhar sem saber muito para onde ele ia, porque Deus lhe mostraria no caminho. E aí? Deus primeiro fez Abraão ter consciência do quanto Isaac era importante para ele. O que Isaac significava para ele. Deus então pede que Abraão o entregue. O que vai pesar mais? A ordem dada por esse Deus a quem Abraão ama,
E é o seu Senhor a quem Abraão deve a sua vida, o amor que ele sente pelo próprio filho, gerado por ele mesmo e esperado por 25 anos. Quando Deus te prova, ele coloca os teus amores em uma balança. O que vai pesar mais? Gente, se Deus me fizesse um pedido como esse, ou podia ser até menos, não precisava ser um pedido tão profundo, poderia ser algo mais simples. Com certeza, depois do pedido, o versículo que iria estar aqui no texto, se essa história fosse a minha história com Deus, com certeza seria um versículo onde eu teria uma lista de perguntas para Deus. Por quê? Para quê? Quando? Como vai funcionar? Por que está me pedindo isso? Eu ia querer o mapa completo diante dos meus olhos. Eu ia desejar que o Senhor me desse toda a trajetória para que então eu pudesse obedecer. A grande questão é que isso não é uma obediência genuína. Uma obediência que exige detalhes de todo o passo que vai ser dado, uma obediência que exige a garantia de que tudo vai dar certo, de que você não vai ser prejudicado, não é uma obediência de alguém que confia em Deus, mas é uma obediência de alguém que confia em seus próprios critérios. Entende? Porque quando eu peço para que Deus me dê todo o plano completo para então eu obedecer, eu estou pedindo para que Deus primeiro me apresente a proposta para passar pelo meu crivo de aprovação. E então eu obedecerei. Significa que eu ainda sou o meu Deus. A minha análise, a minha forma de enxergar as coisas ainda valem mais do que a ordem dada pelo Senhor. E não é assim que Deus opera. A vida com Deus se move por fé, e a fé é a certeza do que existe, mas eu não consigo ver com os meus olhos naturais. Portanto, se nós precisamos de tantos detalhes concretos e visíveis para obedecer, não estamos obedecendo por fé. Estamos obedecendo porque passou pelo nosso crivo. Estamos obedecendo porque nos agradou. Estamos obedecendo porque ainda somos o nosso próprio Deus. Mas diferente de mim, não é isso que Abraão vai fazer. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e começou a agir para obedecer. Sim, Deus deu a ordem e assim que ele pôde, ele começou a agir para que fosse possível obedecer a ordem dada pelo seu Deus. Isso é uma obediência genuína. Gente, Deus tinha mandado Abraão ir para uma região de Moriá. Eles moram em uma região desértica. Abraão sabia que tinha grandes chances de chegar no lugar e não ter como conseguir lenha. Ele precisava levar essa lenha. Ele precisava levar todos os materiais necessários para que o sacrifício acontecesse. Já pensou se Abraão fizesse assim: ah, Deus, tá bom, você quer que eu vá? Eu vou. Vamos ver no que vai dar. E aí ele simplesmente vai. Chega lá, ele olha, não tem lenha, não tem faca. Deus, tentei. Não foi possível. Isso não é obedecer, mas muitas vezes nós nos comportamos assim. Não queremos obedecer. Então, tentamos barganhar com Deus. Ah, o Senhor quer que eu vá? Eu vou. Mas eu vou desse jeito. O Senhor que se vire para que eu obedeça. Isso não é o coração de quem de fato deseja obedecer a Deus, de quem de fato deseja andar em obediência, de quem deseja amar a Deus. Abraão desejava obedecer e por isso ele vai tomar as providências que estavam no seu alcance. Quando nós desejamos obedecer, nós tomamos as providências que estão em nosso alcance. E o restante, Deus nos capacitará. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Então Abraão andou por 3 dias. Finalmente ele chega no lugar, ele levanta os olhos e ele avista o lugar onde ele está prestes a matar o seu filho. Gente, foram 3 dias de caminhada. Os estudiosos dizem que da região onde Abraão saiu até a região de Moriá são 72 quilômetros. Só que na época eles faziam essa trajetória a pé. Esse jumento que Abraão separou era para levar a lenha, o material necessário para o sacrifício, mas ele, seus 2 servos e seu filho Isaque iam a pé até o lugar. Então ele levou 3 dias para chegar lá. O que significa que durante 3 dias Abraão teve tempo o suficiente para pensar sobre o que ele estava prestes a fazer. Não só para pensar, mas para encarar o seu filho ao longo de toda a viagem. Imagine Abraão caminhando e olhando para o seu filho e pensando: eu estou levando meu filho para o lugar do seu próprio sacrifício. Eu estou conduzindo meu filho para ser morto por mim.
Abraão teve 3 dias para remoer tudo aquilo que Deus lhe tinha dito. Por quê? Porque Deus deseja que a nossa obediência seja consciente. Deus não deseja que a gente simplesmente obedeça a ordem dele porque nós fomos enganados. Simplesmente porque a gente saiu e foi no automático para dizer que não vamos logo para não sentir. Não. Deus nos quer integralmente. Deus nos quer conscientemente. Deus deseja uma adoração verdadeira. Deus deseja que estejamos ali porque realmente queremos, porque temos consciência do que estamos fazendo, porque essa é uma adoração verdadeira. Com consciência. O engano não tem a ver com Deus. O engano não vem de Deus. Deus não tem filhos que se tornaram seus filhos porque foram enganados. Deus tem filhos que desejam amar esse Deus de verdade, conscientes, sabendo o que estão fazendo. É por isso que o evangelho, gente, ele tem que ser pregado e ensinado às claras. É a verdade. E a verdade atrairá aqueles que são da verdade. Nós não temos que nos preocupar em ficar floreando as coisas e tentando enganar as pessoas para que elas venham a Cristo, porque isso não adianta de nada. Muito pelo contrário, e não há a menor necessidade. O engano não tem a ver com Deus. Deus está na verdade, seja ela fácil de ser dita ou seja ela mais desafiadora. Deus está na verdade e é somente a verdade que nos liberta. Não existe isso de, mas fulano não está preparado. Quem somos nós para dizer se o outro está preparado ou não? Isso é até arrogância. É achar que eu estou pronta para grandes e profundas coisas, mas o outro não. Eu não tenho poder para isso. Quem sabe se o outro está pronto ou não, quem conhece o coração do outro é o próprio Deus. E quem convence o coração e quem prepara o coração para receber a verdade é o Espírito Santo. Esse não é nosso papel. O nosso papel é falar a verdade em tempo e fora de tempo. Porque a nossa fé é uma fé racional. Fazemos o que fazemos porque entendemos. É consciente. Obedecemos porque amamos e sabemos o que estamos fazendo. E não porque fomos enganados. Versículo 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Então Abraão deixa os servos ali no pé do monte e ele vai começar a subir esse monte com o seu filho. E ele avisa os seus servos, depois de 3 dias de caminhada, eu imagino um clima estranho ali entre eles, porque os servos, gente, Isaac, eles conviviam com Abraão há anos, eles sabiam como um sacrifício funcionava. Algo estava estranho, e o silêncio no ar, aquele clima esquisito. Então Abraão orienta o seu grupo e ele diz: olha, fiquem aqui, eu vou subir para adorar com o meu filho e voltaremos. Preste atenção nessa palavra. Abraão está convicto de que ele voltará e voltará com Isaac. Ele não vai voltar sozinho. Para isso, eu quero ler com você um texto que está em Hebreus, capítulo 11. Está no versículo 17. Olha o que o autor vai dizer. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Gente, nesses 3 dias de caminhada, Abraão deve ter recapitulado toda a vida dele com Deus. Abraão deve ter recapitulado cada promessa que ele ouviu de Deus. Ele deve ter começado a fazer um quebra-cabeça na cabeça dele e começou a tentar unir as peças e ver sentido naquela ordem que Deus estava dando a ele. Com certeza Abraão começou a pensar: mas Deus garantiu para mim que seria através de Isaque que a descendência viria. Deus me garantiu que seria através da descendência por Isaque que todas as nações seriam abençoadas. Deus tem um grande plano, e um plano que não diz respeito só a mim, mas a toda a humanidade, através desse meu filho. E nos episódios anteriores da vida dele, quando Isaque nasce, quando Ismael precisa ser despedido do acampamento, quando o acordo de paz é feito com Abimeleque, ali, todos esses eventos, era Deus confirmando que Isaque era o filho da promessa. Que o Isaque era o filho por meio de quem Deus cumpriria todas as promessas que viriam não só sobre a vida de Abraão, mas abençoaria todo um povo.
abençoaria todos aqueles que se tornariam um povo de Deus. Então Abraão deve ter começado a pensar, não faz sentido. Como assim? Se ele é o filho da promessa e tudo vai acontecer através dele, eu tenho convicção disso e Deus me garantiu isso. Como agora Deus quer tirar a vida dele? E Abraão, cheio de fé, Abraão conhecia o seu Deus. Abraão sabia que o seu Deus não era um Deus que mentia. Não era um Deus que prometia e não cumpria, porque Abraão viveu da fidelidade de Deus na própria carne. Abraão sabia que o seu Deus era um Deus fiel, que cumpre o que fala, que não volta atrás de suas palavras, e um Deus tão poderoso, capaz de fazer um útero idoso e estéril frutificar. Então Abraão deve ter pensado, não, esse não é um Deus que eu não posso confiar. Esse não é um Deus que não é fiel. Então, assim, eu sinceramente não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer no meio do caminho. Eu só sei que eu vou voltar com meu filho vivo. Porque Deus é um Deus fiel que cumpre suas promessas. E se é através de Isaac que as grandes promessas de Deus vão se cumprir, então Isaac precisa se manter vivo. Como tudo vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que Isaac vai voltar vivo do sacrifício. Se for necessário que Deus o ressuscite, eu creio que Deus tem poder para isso. Gente, essa era a fé desse homem. Ele conhecia Deus, ele confiava em Deus, ele acreditava nesse Deus. Ele sabia que esse Deus tinha poder para trazer um homem que tinha se transformado em cinzas à vida novamente. E foi nessa fé, nessa confiança que Abraão se segurou, se apoiou para obedecer a Deus. Ele sabia que se ele tivesse que de fato matar Isaac, não seria fácil. Ele ia ver Isaac gritando de dor. Ele ia ver seu filho sangrando, ele ia olhar nos olhos do filho e ver o olhar daquele filho vendo o próprio pai lhe tirar a vida. Abraão teria que passar por tudo isso. Ele não está dizendo que vai ser tranquilo, ele sabia que seria difícil. Mas ele tinha uma confiança tão grande em Deus que, ainda que fosse muito difícil, ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para obedecer a esse Senhor, e ele sabia que valeria a pena, e que Deus era fiel e continuaria cumprindo com as suas promessas. É com essa fé que Abraão está subindo o monte, e é por isso que ele olha para os seus servos e diz, nós voltaremos. Eu não sei o que vai acontecer no meio da história. Eu só sei que eu vou voltar com Isaac, porque essa é a promessa de Deus para nós. E Deus é fiel. Assim é nas nossas vidas. Eu não sei se obedecer a Deus em tudo que Ele me pede vai me dar uma vida bem-sucedida diante dos olhos dos homens. Eu não sei se obedecer a Deus vai de fato fazer a minha vida dar certo no que o mundo diz ser dar certo. Eu não sei, pode ser que não. Eu não sei se obedecer a Deus vai de fato me livrar das minhas dificuldades, e muitas vezes não. Mas não importa. Não importa. Porque aquele que verdadeiramente está com Deus e ama a Deus, obedece e é fiel na adversidade e na bonância. Porque não obedece pelo que Deus está prestes a te recompensar, mas te obedece por quem é esse Deus. E por saber que aconteça o que acontecer, a promessa vai continuar se cumprindo sobre a sua vida. Ele estará contigo em todo o tempo e para toda a eternidade. É sobre isso. Eles estão então no pé do monte, subindo para a região do sacrifício. Os servos estão esperando ali com o jumento e tudo mais. E então a gente chega no versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto, aquela que ele tinha providenciado, e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão. Então, gente, Abraão vai colocar todo o material necessário para o sacrifício do seu filho nas costas do próprio filho. Vamos lembrar que Abraão aqui deveria estar com 113 anos, mais ou menos. 116 anos, perdão. Então ele já era um idoso, ele precisava que Isaac carregasse essas coisas. Como ele subiria um monte carregando lenha e tudo mais? Então ele coloca sobre as costas do próprio filho. Imagine essa situação para Abraão, enxergando o seu próprio filho carregando os materiais que seriam usados para a sua própria morte. Mas não para por aí. Ele está vendo essa cena, mas a coisa vai ficando pior. Conforme Isaac vai caminhando com ele, subindo aquele monte, com os materiais que vão lhe matar nas costas, Isaac resolve falar com o pai. Ah, gente, eu acho que Abraão temia tanto isso. Eu acho que Abraão ficava assim, não fala, não pergunta, não pergunta. Porque já está sendo tão difícil.
Com certeza esses 3 dias de caminhada foram dias silenciosos. Mas então o silêncio é rompido. Isaac não era bobo. Isaac tinha pelo menos 16 anos. 16 anos que ele caminhava com Abraão. 16 anos que ele era ensinado por seu pai. 16 anos que ele via seu pai sacrificando ao seu Deus. Isaac sabia como funcionava um sacrifício. Isaac sabia que não era qualquer animal que poderia ser sacrificado. Isaac com certeza estava ligando os pontos. E então o silêncio é rompido. Veja, o silêncio é algo importante. Abraão queria obedecer. E com certeza nesses 3 dias de caminhada, ele sabia que se ele falasse, ia ficar muito mais difícil obedecer. Se ele contasse para Isaac o que ia acontecer, talvez ele não conseguisse levar Isaac até lá. Se ele contasse para os servos, talvez eles tentassem impedir Abraão de fazer isso. Sara não é nem mencionada na história. Os especialistas acreditam que Abraão não contou nada para ela porque ela não deixaria. Não deixaria ele levar o filho dela para ser sacrificado. Abraão queria obedecer. E muitas vezes, para que nós consigamos obedecer, é necessário que a gente fique em silêncio. Como temos dificuldade com isso? Muitas vezes Deus nos pede algo e, em vez de nós levantarmos e obedecermos em silêncio, nós queremos ficar justificando isso para as pessoas, quase que numa tentativa desesperada de nos convencermos de que aquilo vai valer a pena. O silêncio é muito necessário em muitas situações, mas há um momento em que o silêncio é interrompido e precisava de ser dessa forma. Isaac então quebra esse silêncio e ele começa chamando o pai. Então ele diz, meu pai. Imagina essa palavra ressoando no ouvido de Abraão. Ele é o pai desse garoto. Ele chama, meu pai. Você é o meu pai. E Abraão responde, sim, meu filho. Você é o meu filho. E Isaac então pergunta, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac estava entendendo o que estava prestes a acontecer. E a resposta de Abraão, ela é muito incrível. Abraão responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão não mente. Esse era o coração de Abraão. Ele sabia que de um jeito ou de outro, Deus ia prover o sacrifício e a vontade de Deus continuaria sendo estabelecida e, portanto, Isaac voltaria vivo deste momento. Abraão mostra para Isaac em quem ele depositava a sua fé. Ele sabia que Deus ia cuidar de tudo. E isso, muito provavelmente, bastou para Isaac. Porque depois nós vamos ver Isaac bastante pacífico em todo esse momento. A gente não vê ele resistindo a nada. Isaac também acreditou, também confiou que Deus sabia o que estava fazendo. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. De fato, Abraão foi até o fim. Abraão chegou lá, construiu o altar, colocou o filho sobre o altar. Precisou amarrar as mãos de Isaac, porque no momento em que ele começasse o sacrifício, ele sabia que a dor seria muito profunda. E que Isaac com certeza iria tentar fugir, iria tentar sair dali, porque a dor seria demais. Então ele amarra as mãos do próprio filho para que o filho não fuja dessa situação. E ele levanta a faca, prestes a tirar a vida do próprio, do único, do filho a quem tanto ele amava. E quando ele está prestes a tirar a vida desse filho, Deus intervém e diz, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. O anjo do Senhor aqui é com A maiúsculo, nós já conversamos sobre isso em detalhe.